a nossa vida com a tua presença. O melhor dessa terra na mesa do teu povo. Senhor, fale conosco e abençoa o teu povo e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Veja lá o que está escrito na sua Bíblia. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, o que, igreja? Para uma terra bem próxima à casa do pai. Não, para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Você vê que esse rapaz comete um dos piores pecados que se pode cometer. O testamento, ele só tem validade quando quem escreveu morre. Enquanto a pessoa está viva, o testamento não serve. Os bens só podiam ser repartidos entre os irmãos após que o pai... O que isso sugere? Ele sepultou o pai vivo. Você vê que os olhos nos bens, os olhos nas coisas, são capazes de invalidarem todos os valores familiares. Ao falar para o pai, dá a parte que me cabe, e foi-se embora, ele estava a matar, ou seja, ele estava a enterrar o pai dele vivo. Porque o testamento, ele só funciona depois que a pessoa morre. Se o pai ainda estava vivo, esse homem foi tão insensível de sepultar o pai dele vivo, sem se importar com a agonia, a tristeza, sem se importar com o gemido do pai. Ele não quis nem saber. Ele foi tão frio de enterrar o pai dele vivo, vendo ele gemer e enterrá-lo, porque ele queria os bens, a parte que lhe cabia. Eu vi uma matéria assim, foi ontem no jornal, acho que vocês também devem ter acompanhado, aconteceu aqui em Inhambane. Alguém assistiu, não? Uma jovem, ela se casou há 3 meses, ou seja, há 3 anos, que ela é casada com o senhor, que é do Chimoio, e ela parece que é de Gaza, mas casada com ele, foram morar em Inhambane. O sujeito ficou doente, ela ficou com ele no hospital uns 2, 3 dias, ela melhorou, ele melhorou, levou para casa. E quando leva para casa, passado alguns dias, ele volta a ter recaída. Ela leva ele para o hospital e liga para a família em Chimoio. Fala: o vosso filho está a passar mal aqui no hospital, teve recaída, estou cuidando dele aqui e tal. A família saiu do Chimoio às pressas, veio para Inhambane. Foram lá no hospital, visitaram ela e ainda agradeceram ela. Poxa, obrigado por você cuidar do nosso filho, tal, tal.
E o rapaz, quando estava a dar sinal de melhora, a família embarca para Chimoio. Só que mal que chega em Chimoio, ele fica falecendo no hospital. Aí ela liga para eles e fala, logo vocês saindo daqui, ele ficou a morrer aqui. A família veio de novo, foram no hospital, carregaram o cadáver, ainda a caminho de casa, antes de chegar de casa, falaram para a moça, nos entrega os cartões, todos os cartões dele. E o terreno, ele vinha comentando de ter um terreno. Eu não sei nada de terreno. Levaram todos os cartões, ainda com cadáver na bagagem. Quando chegam na casa, eles mandam vir um carro, começam a tirar a mobília, o cadáver espera no quintal, estão a recolher a mobília, geleira, sofá, tudo que tinha lá. E a jovem coitada ficou num campo de futebol sozinha e chamou a televisão para desabafar, falou, eu tenho medo até de ir para Chimoio para enterrar, porque eu não sei se vão me matar, vão abrir 2 covas, uma para ele ou para mim, não sei. Então você vê até que ponto os bens falam tão alto que o sentimento, a dor, a emoção e a razão da pessoa. Até que ponto os bens, a ganância, os olhos nas coisas torna pessoas tão insensíveis. Elas não querem nem pensar 2 vezes. É uma matéria que está a repercutir aí. Esse jovem, ele pegou o pai, enterrou o pai vivo. Dá-me a parte que me cabe. O pai estava vivo ainda, não era para dar a parte que lhe cabe se ele estava vivo. E olha que as coisas não eram dele, ele viria herdar. A parte que ele pede é herança, não é o que ele trabalhou, ajuntou, não tem nada ajuntado aí. Porque se ele tivesse ajuntado, ele mesmo teria levado o que é dele. Aquilo ali era a repartição de herança. Uma pessoa que ainda estava viva. Mas, se você não tem entendimento, se você não tem a consciência do bem, você vai ficar a lutar contra pessoas. Você vai lutar contra o filho, contra o marido, contra a mulher. A origem dos problemas nas famílias não está nas pessoas. Se eu for a perguntar para você o que faltava na casa desse rapaz, o pai era rico. Eles tinham muitos funcionários, a Bíblia deixa bem claro ali. Eles tinham muitos funcionários, eles eram ricos. O que faltava naquela casa para aquele rapaz se tornar demônio? O que faltava lá naquela casa? Não faltava nada. Aparentemente não havia nenhuma razão para essa família ter problema. A razão dos problemas nas famílias é o diabo. O mundo está sujeito a Satanás. E por causa do diabo ter sujeitado-se ao mundo, então começa a ter problemas aonde não se esperava. Aí se você não tem cabeça no lugar, se você é aquela pessoa que resolve as coisas com cabeça quente, aí você começa a lutar contra o seu filho, já não fala contra a sua mulher, não fala com a sua sogra, com seu sogro, com seus primos. Você começa a levantar muros entre família, como se as pessoas fossem a origem ou a causa dos problemas, quando é o Satanás que está a causar, e você vai ficar militar contra pessoas, e o diabo está bem quieto, vê vocês se destruindo, se acabando. Por isso que a Bíblia diz, o nosso inimigo não é sangue nem carne, mas quem? Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que o inimigo do homem são as potestades, os principados, os dominadores, os demônios que agem nas regiões celestes. São eles que trazem problema nas famílias, são eles que viram a mente da pessoa. Pensa num jovem que pega num ferro e racha a cabeça da mãe. Se essa mãe não possui o bem, não vê Satanás e olha para o filho como problema,
Como essa mãe tem força de lutar por ele? Como essa mãe, mesmo sendo subjugada pelos vizinhos, pelos parentes, mesmo tendo problema dos pés, conseguiria vir lutar para o filho e para ouvir do filho: mãe, eu não vou fumar mais, esqueça as drogas, me leva na sua igreja, eu só quero servir o Deus que você serve. Quando que isso acontece? Você vê esse pai aí, esse jovem levou tudo e foi lá e consumiu dissolutamente. Veja lá. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o que, igreja? O que o diabo queria? Humilhar e envergonhar aquela família. Na casa dele tinha tudo. Quando ele saiu da casa do pai, era aquele paga bem. Sabe aquele paga bem? Todos os jovens corriam para ele, ele que bancava, dissolutamente gastaram as coisas. E devem terem pensado: esse aí vem de uma família rica. Passaram dias, acabou o dinheiro, e ele estava pedindo esmola, comendo alfarrobas, comida de porcos. E todas as pessoas olhavam para ele e olhavam para o pai dele. Quem não sabe, poderia olhar para ele e dissesse assim: o pai é rico, não tem vergonha de ver seu filho passar fome? Às vezes nós vemos pessoas a catar lixo aqui, só que nós não sabemos por que foram parar nas ruas, nas estradas. Aí de repente você fala: mas o pai tem, a família vive bem. Como é que está vivendo dessa maneira se a família vive bem? A gente não sabe como ele foi parar lá na rua. Mas o que me chama a atenção não é a atitude desse jovem negativa, é a atitude do pai. Toda pessoa que quer o bem, ela deve ter paciência. Você não consegue efetuar o bem se você não for paciente. Nós só chegamos ao bem quando nós somos pacientes. Você tem paciência, você sabe esperar e, sobretudo, você sabe aguentar. Se você não tem essas características, você vai vivendo abortando projetos, sonhos, propósitos, tudo. O pai dele, mesmo quando fosse ofendido por ele, mesmo quando o filho desejasse a sua morte, olha como o pai esperava por ele ali. Veja lá. O pai dele esperava por ele, no versículo 20. E levantando-se, depois da miséria, desgraça, tudo que aconteceu, olha como o pai estava. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda, o que, igreja? Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o que? Glória a Deus. O pai dele o viu de longe. Sabe o que isso significa? Esperança. Mesmo quando o filho tivesse carregado tudo e ir embora, mesmo quando o filho tivesse ofendido o pai, mesmo quando distante, o pai tinha aquilo no coração: um dia o meu filho vai voltar. O pai torcia pelo regresso do filho, e ele ficava assim atento na porta, só olhando pelo caminho. Por isso que a Bíblia diz: vendo de longe. Não era para o irmão ter saído nas ruas à procura do irmão? O pai, ele estava atento ao regresso do filho. O bem estava dentro dele, a paciência. Esse senhor era uma pessoa que não dormia, não tinha descanso. Ele sempre tinha dentro dele: meu filho vai voltar. Senhor, tomara que meu filho esteja bem. Guarda ele, abra a porta do regresso, proteja ele. Senhor, não deixe ele morrer, traga ele de volta. E isso estava dentro do pai. Tanto é que a Bíblia diz: o viu ainda vindo de longe, e correu, abraçou e perdão. Diga glória a Deus. O perdão.
Enquanto nós não compreendemos que a causa dos problemas é diabo, nós vamos sair desse casamento, entrar noutro. Sair desse emprego, entrar noutro. Sair desse bairro, morar noutro. Sempre. O vizinho há de ser problema para você. O colega há de ser problema para você. E o diabo vai estar quieto onde ele estiver. E quando nós nos apercebemos que o nosso inimigo é Satanás, então nós aplicamos o coração em oração, nós aplicamos o joelho em jejum, nós começamos a jejuar, nós começamos a orar, nós começamos a fazer campanha, somos firmes nos nossos propósitos, nós fazemos voto, nós fazemos desafio, nós lutamos porque sabemos que o nosso adversário não é a pessoa que está na nossa frente, mas o diabo que está por detrás de tudo que está acontecendo dentro da nossa casa. E só através dessas atitudes de fé é que conseguimos tirar a força dele ao ponto desse voltar à sã consciência. Diga graças a Deus. A sã consciência. Se nós não fizermos isso, vamos viver dentro da mesma casa, distante. Dentro da mesma igreja, distante. Dentro da mesma empresa, distante. Dentro do mesmo barco, mas distante. Porque a luta não é contra Satanás, é contra pessoas físicas. Mas quando a luta é contra o diabo, então nós lutamos juntos e prevalecemos. O bem, ele sempre vence o mal. O pai abraçou e beijou o rapaz. E o irmão mais velho, que devia se alegrar, ele ficou todo furioso. Não, por que você faz festa para ele? Ele despediu tudo que era da família, usou de forma dissoluta os nossos bens, e ele retorna, você faz festa, dá coisas para ele. Onde que está o seu bom senso, papai? Onde que está o seu perfeito juízo? O pai falou, tudo que é meu é seu. Você é o mais velho, você é o herdeiro. Diga graças a Deus. Você é o herdeiro. Igreja, quando eu li essa mensagem de manhã, as pessoas, elas compreenderam o sentido de olhar a família, que é a maior riqueza que nós temos, acima de qualquer bem, acima de qualquer ganho material. O dinheiro, ele é muito importante, é uma ferramenta indispensável. Mas o dinheiro não está acima de pessoas. Não está acima de pessoas. O carro, a casa, o direito, a razão é importante. Mas não está acima de uma vida. Não está. Então, a partir do momento que nós olhamos para a pessoa mais problemática da família e compreendermos que esse foi vítima e lutarmos por ele, Deus nos ajuda a ter vitória. Mas se nós olharmos para aquela pessoa como a causa da nossa insatisfação, o diabo trabalha consigo para você destruir mais ainda. O diabo trabalha consigo para destruir mais ainda. Mas se você compreender Deus, isso aqui é exemplo de uma família que se dividiu por causa dos bens. E o pai mostra que os bens não estão acima dos valores da família. Abraça e beija e dá o anel para o filho. Diga graças a Deus. E beija e dá o anel para o filho. Veja contra quem você está lutando. Veja contra quem você se impõe ou você se opõe. Porque se for contra pessoas, a sua luta nunca vai ter sucesso. Mas se contra os demônios você se levanta, pode ter certeza que tarde ou cedo, não importa quantos foram lançados, tarde ou cedo, se a tua força é totalmente virada contra o mal,
pode ter certeza que tarde ou cedo, o bem que arde dentro de você, há de deitar abaixo aquele mal que está lá na sua casa. Há de deitar abaixo. Essa senhora, ela disse, levamos meu filho para a psiquiatria. O filho dessa senhora que rachou a cabeça, ele foi internado na psiquiatria, levaram nos curandeiros, fizeram tantos trabalhos, tudo. Quando ela começa a vir para cá, as vizinhas falaram, vai fazer o que lá? Com aquela igreja, vai fazer o que lá? Isso aqui se resolve nos curandeiros, não é para você, é para a igreja, não se resolve na igreja, isso aí. A mulher falou, não tem problema, eu já tentei gastar dinheiro, agora é Deus, eu vou lutar por ele. Mas ele te rachou a cabeça, não tem problema, é maluco, é meu filho. Maluco, mas é? Eu vou lá. Ela veio e lutou aqui. Essa rosa que muitas pessoas desprezam, parece qualquer coisa. É qualquer coisa assim, enquanto não tiver unção. Isso aí que as pessoas desprezam, essa mulher levou isso como um recurso forte para usar. E isso aí trouxe o bem. O maluco voltou à consciência, o maluco deixou ciúme, o maluco deixou cigarro, o maluco deixou bebida, o maluco está livre do mal. O maluco está lá. O maluco está lá. Olhar para pessoas como pessoa, não olhar pessoas como demônio. Olhar para a pessoa como pessoa. Eu quero orar com você. De repente você tem algo dentro de si, está a pesar isso. Você tem alguma coisa que está pesando dentro de você em relação a algumas pessoas. Quem sabe algum passado, quem sabe algum desafeto que você teve, e isso ficou dentro de você. Você está a lutar contra o Satanás aqui, queima, está amarrado. Só que há uma semente dentro que é dele. E você quer o bem, mas o bem não se efetua porque há uma semente que bloqueia dentro de você. Eu queria ajudar você em oração. Se você pode vir aqui, você vem. Eu quero orar com você. Eu não estou chamando toda a igreja. Eu estou a chamar pessoas que estão nessa circunstância. Se você está dessa maneira, esse homem abraçou e beijou o filho dele. E esse beijo foi um beijo de perdão. O bem entrou naquela casa. A causa dos problemas é diabo. Enquanto Satanás não descia aqui, o homem não tinha problema. A causa dos problemas é diabo, não são pessoas. Não luto contra pessoas. A nossa guerra é contra demônios, é contra espíritos malignos. E enquanto nós não nos apercebermos disso, vamos lutar contra nós mesmos, destruir amizades, destruir famílias, acabar com tudo. Depois, no fim, quem vai estar isolado, depressivo, angustiado, somos nós. Esse homem, ele usa a minha ferramenta e a esperança, ele ficava ali. Um dia meu filho vai voltar, ele vai voltar. Senhor, guarda ele onde ele está. Mas ele levou tudo, ele desejou a sua morte, tudo bem. Mas ele vai voltar aqui. Não passou muito tempo. Ele de longe viu o filho. Pensa na ansiedade, alegria de um pai. E correu, foi abraçar. Como é que você consegue viver distante? Vivendo na mesma casa, trabalhando na mesma empresa. Como é que você consegue viver distante? Não tem como. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Encha a nossa vida da tua presença.
o melhor dessa terra na mesa do teu povo.